Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. Hoje eu vou falar sobre pregando o Evangelho ou pregando a desonestidade. Muito bem, vem comigo. Bom, gente, olha só, eu sei que tá um calorão hoje aqui, eu sei que tem gente que prefere que seja coisa mais formal, que eu tivesse com uma camisa com mangas. No entanto, não dá, tá um calor desgraçado aqui no momento. Eu vou gravar assim mesmo. Então atente-se ao conteúdo, como é que as pessoas que vêm aqui não vêm por aparência. Então prestem atenção no que eu vou falar aqui, beleza? Vamos lá, olha só. Eu estava assistindo a um vídeo do Antônio Miranda. O nome do vídeo é Pregando o Evangelho, a Bíblia é uma farsa, parte 2, refutando teístas. Por quê? Esse cara, Pregando o Evangelho, é o dono desse canal, desse Pregando o Evangelho. Não sei o nome dele, também nem quero saber. O nome dele deve ser Evangeg, é Evangeg mesmo. Esse traste desse canal é um apologeguista. E por quê? E desonesto. Por que ele é desonesto? Porque ele simplesmente não quer pegar a realidade, ele não quer pegar o estudo que foi provado, que tudo aquilo é uma farsa, não. Ele quer o quê? Rebater argumento usando o quê? Usando falácias. Então por isso que eu digo que é um desonesto, certo? Meus amigos, antes de continuar, eu esqueci de falar na hora da gravação e vou falar agora. As falas do tal dono lá do canal Pregando o Evangelho, que eu falo que é pregando a desonestidade, no vídeo que eu mostro aqui na gravação, que vocês viram na tela, eu até cito o nome do vídeo do Antônio Miranda, que é aquele vídeo Pregando o Evangelho, a Bíblia não é uma farsa, parte 2, refutando teístas. Neste vídeo você vai escutar as mentiras que o cara do canal Pregando o Evangelho fala e, lógico, a refutação do Antônio Miranda ali. E também, claro, você pode ir ao canal desse cara, mas eu aconselho que vá ao canal do Antônio Miranda, porque assim você não dá visualização para desonesto, você vai dar visualização para um livre pensador, que é o Antônio Miranda. Se você for no canal do Pregando o Evangelho, você vai dar visualização para o cara mentiroso lá, mas você vai poder comprovar aquilo que eu estou falando, certo? Que eu não vou colocar no vídeo a voz dele, que eu não quero nem sujar a voz do cara do Pregando o Evangelho, tá? Porque eu não quero sujar o meu canal com tanta mentira e tanta bobagem. Então agora vamos voltar pro vídeo. Não sei, eu não conheci o canal dele. Ele deve ter uns 342 mil inscritos, certo? Uns 342 mil inscritos. E claro que o trabalho que o Antônio Miranda está fazendo está incomodando o líder religioso. E também, lógico, os apologistas aí, o apologeguista, que ganham dinheiro também. Se o cara tem 342 mil, ele tira uma graninha razoável aqui no YouTube, certo? Então, o que acontece? Ele pegou as falas do Antônio, lógico que ele não passou, mas ele dizia que o Antônio estava falando alguma coisa e tentava rebater. E eu fico vendo as mulinhas que vão lá no canal dele com os certos argumentos assim: ai, Deus está te usando. Pô, se Deus está usando aquilo ali, ai, alguns devem até, não sei se alguém botou que ele é um vaso, mas se ele for um vaso, é um vaso sanitário, certo? Porque ele só fala besteira. Mas olha só, gente, então você vai ver como é que esses caras, eles são o quê? Eles são tendenciosos e desonestos, sim. Sim, porque quando você mostra a realidade para eles, ou a fonte, o que eles fazem? Eles começam o quê? A inventar desculpas, inventar bobagens. Bom, vamos lá. Que a primeira coisa que ele faz, esse tal aí do Pregando o Evangelho aí, que eu não sei o nome dele, é o evangelista aí. O nome é Evangeg mesmo. O que ele fez? Ele pegou e falou que ele usou como fonte, o Antônio Miranda estava usando o que? Os códices, usando o que? Se não me engano, acho que Metzinger também, variantes textuais do Novo Testamento, Bart Ehrman. E a primeira coisa que ele fez, ele falou que o cara só citava Bart Ehrman. É aquela coisa, gente, o cara, em vez de ver assim, não, eu estou errado, ou então ele preocupa assim, será que eu estou na coisa certa?
Se ele tivesse a hombridade, desse canal do Pregando Evangelho, eu estou falando do Antônio Miranda não, o Antônio Miranda é um cara honesto. Se esse cara do Pregando Evangelho tivesse a hombridade e fosse honesto, o que ele ia fazer? A primeira coisa que ele ia fazer: poxa, será que eu estou acreditando na coisa certa? Não, eu vou ver isso aí. Realmente isso aqui está certo. Isso aqui está certo. Então, não tem como eu defender isso. Claro. Hoje, por quê que eu não vou voltar para um lixo desse chamado cristianismo? Porque simplesmente eu percebi a farsa. Certo? Mas vamos lá. Então ele pega o que o Antônio fala, que o Antônio diz uma coisa e o Antônio não diz. Diz que ele usa Bart Ehrman apenas. Não, ele não usa apenas o Bart Ehrman, ele usa várias coisas. Agora, o que esse cara queria? Ele queria que o Antônio, em um vídeo, fizesse o quê? Fizesse citações como se fosse uma monografia, ou, mais além, como se fosse uma dissertação, ou como uma tese de mestrado. Não tem como, né, meu filho? Não tem como. É porque por mais que você mostre, o cara vai falar o quê? Não, só usou um cara. Só usou um livro. Só usou uma matéria. Não usou. Isso aqui não é um artigo científico, isso aqui é uma matéria, não vale. É sempre assim. Eles tentam desmerecer a pessoa. Não é honesto. Então por isso que ele está pregando o evangelho, não está pregando a desonestidade. Na verdade, pode ser a mesma coisa, porque o evangelho é uma coisa desonesta. É verdade. Mas vou continuar. Ele fala o seguinte: outra coisa que ele usa, a falácia do apelo à autoridade, que é uma falácia. Ele pega e vai dizer, não, segundo, aí ele fala, o doutor tal, professor em Novo Testamento, que é um dos escritores, aí ele fala da Bíblia de estudo da fé deformada. Não é nem reformada, é deformada mesmo. Essa é a fonte do cara, depois quer criticar o Antônio Miranda. É engraçado que quando eles querem defender a porra do Jesus histórico, o que eles fazem? Aí eles partem para Bart Ehrman. Mas quando o Bart Ehrman mostra, porque o Jesus histórico não é um consenso, tá, gente? Não é um consenso, tá? Já ouviu falar de Joseph Atwell? Pois Shelley Kagan também, acho que é Shelley Kagan, se eu não me engano, não acreditam em Jesus histórico, tá? E são historiadores. Então, não é consenso coisa nenhuma de que o Jesus histórico é um consenso na academia. Mas quando eles querem pegar o Jesus histórico, o que os evangélicos fazem, os desonestos? Pegam o Bart Ehrman. Agora, quando mostra que isso aqui é manipulado, ou melhor, que isso aqui é uma farsa, aí o que eles fazem? Aí não vale, né? Aí não vale. Tudo bem. Então, ele vai usar isso. É aquilo que eu falo para vocês, gente. Quando eu pego aqui uma Bíblia de estudo, vou pegar agora que é a protestante, que é o caso desse desonesto aí. Você vai pegar a data do Pentateuco, que eles querem colocar que isso aqui não é plágio. Eles falam que a data é lá para o ano de 1500 antes da Era Comum. É isso que eles falam. Aí você pega, por exemplo, você vai citar uma fonte aqui, uma introdução ao Pentateuco, que é de origem católica. O mais engraçado é que muitas fontes católicas são mais seguras, quer dizer, as fontes católicas são bem mais seguras do que as protestantes. Que eles sabem. Claro que aqui você vai ver, aqui no caso, nessa Bíblia aqui, você vai ver algumas coisas mostrando acréscimos. Outras não. Outras, mesmo as que tem, eles vão induzir para a interpretação dos padres. Lógico, eles não vão dar tudo de mão beijada. Porque isso aqui está disponível, as pessoas podem comprar. Claro, tem gente que não quer comprar. E o que vai acontecer? Se eles colocarem tudo aqui, lógico que as pessoas vão deixar o cristianismo. Mas tá. Então quando a gente cita, por exemplo, uma introdução ao Pentateuco, que diz que o Pentateuco terminou de ser escrito lá pelo ano 400 antes da Era Comum. O que acontece? O que o apologeg vai fazer? O apologeg não, mas segundo o fulano de tal, na Bíblia de estudo pentecostal, está aqui que foi em 1500 e pouco. A mesma, claro que não foi em relação a este assunto que o cara fez. O rapaz lá, o apologeguista, fez? Ele pegou, usou a Bíblia de estudo da fé deformada, certo? E o que ele fez? Usou aquilo como fonte. Olha só que interessante. Depois ele quer citar, depois ele quer acusar
o Antônio Miranda, que só usa um cara. Aí ele vai falando, e as fontes que ele vai usando, só gente que apoia o quê? A tendenciosidade teológica cristã. Ou seja, teólogos evangélicos tendenciosos. Só isso que ele usa. Geralmente ele vai usar muito autores dessa tal Bíblia de fé reformada, certo? Ou o que eu chamo de fé deformada. É engraçado, gente. É engraçado. Outra coisa. Os códices, ou melhor, antes, os manuscritos, eles são fragmentados. Eles só aparecem do segundo século. Só a partir do segundo século. Outra coisa. Começam a ser encontrados, sabe onde? No Egito. Escritos em grego. Só que aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar mudar, vai tentar falar um monte de lorotas para tentar convencer o povo dele, porque ele não quer honestidade. Porque isso é um fato, gente. Isso está em materiais da academia que ele usa. Por que eu falo que o cara desse canal aí do Pregando o Evangelho, ele é desonesto? Porque ele conhece. Então ele não quer reconhecer, não, isso aqui é uma farsa, não. Ele quer prevalecer. Mas ninguém prevalece pela mentira. Só para os inscritos dele, que não pensam, que não vão pesquisar, que não vão atrás. Mas com a gente que vai atrás, não tem como. Não tem como. Aí, beleza. Além de ele usar apelo à autoridade, ele quer usar a Bíblia de fé deformada como fonte para proteger o quê? A própria fé dele. Assim é fácil, né? Ele vai falar dos apócrifos. E ele vai repetir que o cânon ele era aceito e foi que inspirado, ou seja, ele repete a mesma bobagem, a mesma babaquice. Por isso que eu fico vendo esses crentes, quando eles vêm aos nossos canais, eles só fazem a mesma babaquice, repetir esses argumentos, porque isso é um argumento, não é um argumento, é um argumento. Ele vai falar que o cânon foi inspirado e eles foi conduzido pelos concílios, e que os pais das igrejas já tinham ali aquilo que era inspirado. Só que ele não conta para o pessoal que o tal do livro de Apocalipse ficou de fora. Ele vai falar do Apocalipse de Pedro, ele vai citar algo que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, certo? Mas ele não cita que o Apocalipse de João não fazia parte. Isso ele não cita. Ele não cita que no códice, se eu não me engano, Vaticanos, só vai até Hebreus 9,14. De Hebreus, esquece, não tem mais. Ele não fala que no códice Alexandrinos tem a epístola de Clemente, a primeira e a segunda. Isso ele não conta. Isso ele não conta. Então, o problema é que ele quer repetir essas bobagens que, quando eu fiz o seminário também, os professores falaram isso para mim. Eu aprendi errado. Que não, os concílios eles apenas confirmavam aquilo que a igreja já aceitava. A igreja não aceitava nada. A invenção que os pais das igrejas fizeram tinha que ficar o quê? O rolo ficava com o mestre. O povo não lia nada. Isso ele não conta, gente. Isso ele não conta. Por isso que ele está revoltado com o trabalho do Antônio Miranda, porque o Antônio Miranda está desmascarando essas bobagens dele. Talvez ele fica com medo de perder inscritos, né? Porque se as pessoas não acreditarem, não vão ir para lá, não vou para lá. Complicado, né? Mas olha só. Então ele vai citar essa porcaria aí dos concílios, que eles confirmaram, que eles já aceitavam aquilo que era inspirado. Coisa nenhuma, foi uma briga, deu até morte, gente. Ameaça de morte, o caramba, para selecionar aquilo que seria inspirado. E pena, como é que funciona a inspiração? No concílio de Laodiceia, se eu não me engano, foi no 365, 63, por aí. Nesse concílio de Laodiceia, o que eles fizeram? Eles deixaram de fora o Apocalipse. Só no concílio de Cartago que entrou o Apocalipse de João. Mas vamos falar agora sobre o Apocalipse de Pedro. Porque esse carinha, esse apologetista, ele... o que ele fez? Ele simplesmente citou algo que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas antes eu vou ler algo referente ao Apocalipse de Pedro. Vamos lá, olha aqui. Recebemos apenas os Apocalipse de João e de Pedro, embora alguns de nós não queremos que este último, eu quero de Pedro, seja lido na igreja. Mas Hermas escreveu o pastor bem recentemente, e portanto ele deveria de fato ser lido. O pastor de Hermas também, né? Tá aí. Mas ele não pode
ser lido publicamente para o povo da igreja. Fragmento moratoriano traduzido por Metzger. Vamos ver outra parte aqui agora. Olha aqui, ó. Ele vai citar isso aqui, ó, o cara, sobre o Apocalipse de Pedro, que está em História Eclesiástica, volume 3, livro 25, tá aqui, acho que é livro 25, mas isso aqui é a referência do livro História Eclesiástica. Olha aqui. Entre os espúrios sejam listados o escrito dos Atos de Paulo, o chamado pastor e o Apocalipse de Pedro. Aí de Pedro reconhecemos uma única carta, a primeira carta de Pedro. Por outro lado, sobre a segunda carta, a tradição nos diz que não é testamentária. Olha que interessante. Ainda assim, por parecer proveitosa a muitos, é tomada em consideração junto com as outras escrituras. Olha só, não parece que é legal não. Foi assim que foi feito. Isso ele não conta, sabe? Isso aquele cara não conta, ó. A única carta que eles reconheceram, que já que ele quer citar isso aqui, ele não cita isso aqui, ó. Que reconhecemos uma única carta, a primeira Pedro, a segunda, então nem não pode esquecer, meu amigo, tá? Vamos considerar, mas não é lá tão inspirada assim. Agora vamos continuar. Quanto aos atos que levam o seu nome e o evangelho dito como seu, assim como a pregação que se diz ser sua e o chamado Apocalipse, sabemos que de modo algum foram transmitidos entre os escritos católicos, pois nenhum autor eclesiástico, nem antigo, nem moderno, utilizou o testemunho tirado deles. Isso aqui o safado de Eusébio dizendo que ninguém deu aval, que ninguém falou deu testemunho sobre esses livros, certo? Que o evangelho que leva seu nome é o que? O evangelho de Pedro, a pregação de Pedro e o Apocalipse de Pedro. Mas vamos ver que esse próprio Eusébio, que ele cita lá, ele não fala quando ele se contradiz. Olha aqui. Ele citou isso aqui, ó. Livro 3. Agora vamos ler o livro 4 aqui, ó. Em Hipotipócias, que é uma obra de Clemente, Clemente dá algumas explicações precisas da escritura testamentária inteira, ou seja, aquilo que era considerado o cânon, sem omitir os escritos discutidos, quero dizer, a carta de Judas e as demais cartas católicas, assim como a carta de Barnabé, que não está na tua Bíblia, está no corte, e o chamado Apocalipse de Pedro, aqui, a História Eclesiástica, que no 4 é o 6, tá? História Eclesiástica. O próprio Eusébio, ele se contradiz, ele diz que ninguém deu testemunho do Apocalipse de Pedro, e aqui ele fala que teve realmente o Clemente, um dos pais da igreja, ele deu testemunho dessa carta, ou seja, tudo uma obra humana. Muito bem, gente, olha só. Foi esse argumento que o cara usou, que eu falo que não é argumento, é argumento, que ele diz que o Apocalipse de Pedro ficou fora. Por quê? Porque ninguém deu testemunho. Ele vai citar Eusébio, mas não cita esse que eu li para você. Por quê? Porque é tendencioso, porque é desonesto, tá? É desonesto. Isso ele não cita para vocês. E aí ficou vendo um montão de trouxa indo lá. Ai, Deus deu sabedoria coisa nenhuma. Safadeza, canalice. Poderia citar vários pontos, mas eu vou parar nesses aqui. Primeiro, apelo à autoridade. Ele vai usar o quê? Um autor tem... Gente, quando você pega isso aqui, essa aqui é pentecostal. Quando você pega isso aqui tem tendenciosidade pura. Você tem que pegar um teólogo neutro. Agora, tem mais coisa. Tem outra coisa que ele fala, que vocês têm que seguir. Ele fala que o Antônio tinha que ouvir o outro lado. Peraí, o Antônio pegou o outro lado e desmascarou o outro lado. Ele não tem que botar. Porque querer ouvir o outro lado, sabe por que é, gente? Porque esses apologeguistas são os canalhas. O que eles fazem? Eles dizem, não. É porque tem que ouvir o outro lado, mas eles querem que ouça o lado deles e fale aquilo que eles querem. Agora eles falam aquilo que nós apresentamos e apresentamos com fundamentos. Eles não fazem isso. Tanto é que, vou mais. Eu duvido esse cara desse canal aí. Vou nem falar pra me chamar não, porque comigo vai ser na marretada. Mas tá assim, de argumento. E chamar o Antônio Miranda pra debater lá. Já que ele fala que tem que mostrar o outro lado. Agora, quem faz isso? E tem gente que fica com raiva, fala que a gente quer aparecer. Os ateus estão chamando vários cristãos para debater. Pouquíssimos vêm. A maioria quer ficar tirando onda nos comentários, porque são covardes.
Tá? São covardes. É isso que eles fazem. E esse cara, duvido, falou tem que ver o outro lado. O lado errado? O lado errado? Como eu mostrei aqui para vocês, ainda citei a obra, que ele faz citação. Esse cara do pregando o evangelho, que eu falo que é pregando a desonestidade, esse cara faz citação de Eusébio para dizer o quê? Que o Apocalipse de Pedro nunca foi considerado. Mas essa inspiração só depende de quê, gente? E que ele não vai falar para vocês? De líderes. É assim, os demais a gente não considera muito não, mas ele não citou que a segunda carta também não era reconhecida, que Eusébio não reconhecia. Isso lá no 4º século. E esse Eusébio aí, de Cidade, foi um dos safados que adulterou um monte de documentos. Para querer o quê? Para querer provar um tal Jesus. Ai, pai, para! Tô impactada. Gente, eu vou falar para vocês. Isso eles não falam. Agora, querer o quê? Eles querem a verdade? Não. Eles querem o quê? Prevalecer. Eles querem o quê? Combater o argumento. Eles não estão ali. Pô, será que isso aqui é verdade? Vou estudar. Não. Ele escuta a pessoa. Ele escuta frase por frase e fala: eu vou rebater isso aqui, vou rebater isso aqui, porque são desonestos. Tá? Quando você mostra a verdade e chega uma hora e fala: não, peraí, isso aqui está certo. Eu não tenho que rebater o que está certo. Eu teria que apresentar. Não citar partes da obra eclesiástica e não citar o que eu citei aqui para vocês. Pois é, né, gente? Tá aí. Bom, vou parar aqui. Então, se quer mostrar o outro lado, a gente tem que escutar o outro lado. A gente tem que mostrar o outro lado, não. E falar, você tem que escutar o outro lado. Nós escutamos o outro lado, lemos o outro lado, mas só vamos defender se o outro lado apresentar algum ponto que seja verdadeiro. Agora, dizer que a inspiração foi reconhecida, mentira! A inspiração foi feita por líderes canalhas que separaram o que eles queriam. Tanto é que você vê, a inspiração foi assim, ó. Vou ler de novo para vocês, vou colocar até na tela de novo, ó. Olha aqui, ó. Entre os espúrios sejam listados aqui, ó, o escrito de Atos de Paulo, chamado Pastor, o Apocalipse de Pedro, que está no códice, isso aqui, tá, gente? Está nos códices e não está nas Bíblias, não estão. Por quê? Porque a canonização é humana, ó. De Pedro reconhecemos uma única carta, olha, a chamada Primeira Pedro. Ou seja, nós reconhecemos apenas. Ou seja, é isso aqui que o tal de Eusébio vai escrever. Ó, só reconhecemos apenas 1 Pedro. Então ele tem que tirar a 2 Pedro da Bíblia dele. Por outro lado, sobre a segunda carta, a tradição nos diz que não é testamentária. Ainda assim, por parecer proveitosa a muitos, é tomada em consideração junto com as outras escrituras. Ou seja, junto com não sendo igual. Ou seja, a inspiração, como é que foi? Desse jeito aí, isso aqui nós consideramos, isso aqui não é, a gente deixa de fora. Claro que não foi nessa linguagem que eu estou falando assim, mas foi mais ou menos assim, ó. Tem uma carta de Paulo, tem uma carta de Pedro, tem uma carta de... isso aqui eu acho legal, olha, não, isso aqui não é inspirador, mas a gente... Porque ela é proveitosa para muitos, então a gente leva em consideração. Não, isso aqui não, a gente tira. Se até o Clemente, ele fazia uso do Apocalipse de Pedro. Mas como é que é? Entra e sai, como é que é isso? Que é meio estranho, né? Mas isso ele não fala. Então, quem tem que ver o outro lado são eles. No caso é esse cara aí. Certo? Agora, uma coisa que eu não gosto é de gente desonesta. É gente desonesta, porque ele sabe a história. Porque ele vai fazer citação de um monte de coisa, mas o que ele vai fazer para poder defender o lado dele? Porque ele não quer defender a verdade, quer defender o lado dele. Vai fazer citação de doutores, de professores do Novo Testamento, da Bíblia de estudo da fé deformada. Que vergonha, hein? Que vergonha. Ó, Antônio, fala pro Antônio Miranda. Antônio Miranda, parabéns pela sua paciência e continue detonando essa mentira, tá? Porque eu também vou continuar. A diferença é que eu não tenho o alcance que o Antônio tem. Tô nem aí para isso. Vou fazer minha parte, mesmo que pequenas doses, mesmo com o alcance pequeno, vou continuar fazendo como eu sempre faço, desmascarando essa mentira. Eu falo, Antônio, continue, porque seu alcance é muito bom e nós precisamos de você, certo? Tem gente ficando incomodada. Agora, se o cara fosse honesto e falar, não, até aqui tá certo.
Agora, quer continuar crendo? É outra coisa. Agora não venha defender mentiras. No caso, quem está defendendo mentiras é o cara o dono do canal pregando o evangelho, que na verdade é pregando a desonestidade. Bom, gente, vou parar por aqui. Quero que vocês conheçam o clube de membros, se quiser ajudar ainda mais esse trabalho, para que nós venhamos a desmascarar esses mentirosos, esses desonestos, que ficam defendendo a tal inspiração que nunca aconteceu com falácia circular ou com a falácia pela autoridade. Ajude, certo? Está aqui os membros para vocês conhecerem, e também vocês podem fazer parte. A chave Pix vai ficar no comentário fixado. Lembrando, gente, comente, curta, compartilhe, inscreva-se e, já é inscrito, tragam outras pessoas para se inscreverem. Pode compartilhar nas redes sociais, em grupos, mande para o máximo que você puder, certo? Mas alguém pode ficar com medo de alguém vir xingar os meus inscritos. Ninguém vai xingar, porque aqui o comentário passa por aprovação, eu vou avaliar primeiro, certo? Então agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento, para desmascarar a mentira e mostrar que as ilusões não passam de ilusões. Grande abraço a todos, sucesso e tchau, tchau. Quando tudo vai contra aquilo que você acredita, e mesmo assim você insiste em acreditar, é porque você decidiu ser burro mesmo.